Bom, essa aqui a questão, esse exame de 2018. Então, questão número 19 diz que a amostra de um fármaco, tal. Então, temos que conter 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de moléculas. Então, exame 2018, questão número 19. Então, 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de moléculas. Segundo problema. Então, depois. Então, quantas moles de oxigênio podem ser obtidas? Tá bom. Então, considera a constante da Avogadro, isso, tá bom? Então, uma mole, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, logo serão 3 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio por molécula. Então, é uma mole 6 vezes 10 elevado a 24 átomos. Porque vai simplificar átomos com átomos. Ficaremos com mole por molécula, que é o que está a se referir. Então, 3 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 a 24. 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. Temos 5. Isso é igual a 5 moles por molécula. Que é o que está a se referir. Bom, isso é o mesmo que dizer, tem droga de 5 por mol. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Depois 3 vezes 10 elevado a 24 átomos por moléculas. Então, X. Então, o resultado é exatamente isso. Então, que é o processo. Então, questão número 20 são misturados de 100 gramas de oxigênio. Tá bem? Nós temos mercúrio mais oxigênio para produzir mercúrio. Massa são 100 gramas e 10 gramas. Massa relativa são 200 vezes 2, que é acertado. Então aqui temos 400, aqui 32, aqui 400, 2 vezes 400, então mais 16 vezes 2, isso dá 432. Então X gramas de óxido de mercúrio, sempre acredito que é para ter a quantidade de produtos. Então, reagente limitante, hipótese. Então, como sendo mercúrio 2 mais, teremos 100 gramas de óxido de mercúrio vezes 432 gramas de óxido de mercúrio sobre 400 gramas de mercúrio. Então, simplifica-se isso. Teríamos 100 não, 432 dividido por 4, 108 gramas de óxido de mercúrio, porque vai ficar esse 2 0 esse 2 0. Então, depois, considerando a segunda hipótese, reagente limitante, oxigênio. Então, porque essas considerações? Porque reagente limitante é que vai possibilitar a determinação da quantidade de produto. Então, que limita-se do processo. Então nós teremos aqui 43,20 dividido por 32, 135 gramas. Então, neste caso, nós temos menor quantidade, é que nos é interessante, é essencial, porque quer dizer que o reagente limitante é que possibilitou ter uma menor quantidade. Então, logo o reagente limitante, se pedisse reagente limitante é mercúrio, então logo diretamente a massa de óxido de mercúrio é igual a 108 gramas. Por esse método. Então, de certeza que o exame de 2016 expliquei, porque só vi apenas gente limitado, esses exercícios lá, então eu apresentei vários métodos. Então, aconselho também a pisar. Então, temos as linhas e
Os reagentes são consumidos totalmente formato 110, não. Reage apenas 10 gramas de mercúrio, não. Formato 20, não. Reagem apenas 8, mas isso posso descobrir. Então temos aqui a quantidade fornecida prática de oxigênio. Então deve-se exceção, então determinar a quantidade aqui. Então 100 gramas de mercúrio vezes 32 gramas de oxigênio sobre 400 gramas de mercúrio. Então nós teremos, vai simplificar estes dois, 32 dividido por 4 vezes 8 gramas de oxigênio. Então logo temos aqui preparamos quantidade fornecida com a prática 10 gramas. Logo está em excesso, temos maior quantidade de oxigênio. Por quê? Porque nós temos 8 que reagem, necessários para reagir quando nós formos fornecidas ao processo 10 gramas. Então quer dizer, está em excesso. E esse é um dos métodos tanto para determinar o reagente limitante. Logo esse seria o reagente em excesso. Tanto determinando da mesma forma a quantidade de mercúrio determinaria e descobriria o reagente limitante. Isso acredito que no vídeo de 2016 no exame de 2016 poderá ver melhor, perceber com 4 métodos tal. Então reagiram 8. Então quer dizer, o que resta aqui era 10, quantidade prática menos 8 gramas, 2 gramas, mas não é que nos pediu, simplesmente o que resta demonstrando. Então 8 gramas, sim, claro, e depois que reagem com mercúrio formando 108 gramas de produto aqui. Então, indo às opções, essa opção está correta, a linha E. A linha E está correta. Então, a seguir nós temos essa é a questão 21. Nós temos o mesetilênio, o petróleo bruto, tem a forma assim, então 2018, 21. Então C3H4. Então tem a forma, o que está-se a dizer mais aqui? Foi determinado que experimentaram que só massa molecular, tá bom. Massa molecular 120,19. Então, podemos determinar. Está-se a pedir o que mesmo aqui? A sua forma molecular será, tá bom? Percebi. Então, temos aqui a massa relativa. Vai ser 3 vezes massa relativa de carbono mais 4 vezes massa relativa de hidrogênio. Então, isso seria igual a 120,19, a qual refere-se. Então, aqui poderia, para perceber facilmente, considerar x. Então, x, então 3 vezes diria vezes 12 mais 4 vezes 1 igual a 120,19. Deve ser igual a 120,19, mas não se coloca, não será 120,19. Simplesmente temos aqui em código x vai ser igual a 120,19 sobre, aqui nós temos 3 vezes 12, 12 dá 36 mais 4, 40. Então 120, isso vai ser aproximadamente igual a 3, por 120 dividido por 40. Então, isto substituímos na expressão. X C3H4, então 3 C3H4 C9H12. Então, ainda as opções, nós temos a linha D, a opção correta. Agora 22 diz dados seguintes, as massas molares, querem massa molar. Então 22, então massa relativa de cálcio, magnésio 3, silício 4 ou 12. Então vai ser massa relativa de cálcio mais 3 vezes massa relativa de magnésio mais 4 vezes massa relativa de silício mais 12 massa relativa de oxigênio. Então isso vai ser igual a 40 cálcio mais 3 vezes 24 mais 4 vezes 28 de silício mais 12 vezes 16 de oxigênio. Então 40 mais 3 vezes 24 mais 4 vezes 28 mais 12 vezes 16, isso é igual a 416 gramas por mol. Então tem mais outra substância, C6H8,
ou 6. Então, massa relativa 6 carbono mais 8 hidrogênio mais 6 oxigênio. Então será 6 vezes 12 mais 8 vezes 1 mais 6 vezes 12. Isso vai ser igual a 176. Depois tem-se mais uma substância, ferro 4, ferro CN6, depois 3 massa relativa. Então isto temos 4 vezes massa relativa de ferro mais 3 vezes massa relativa de ferro mais 6 vezes massa relativa de carbono mais massa relativa de nitrogênio. Então seremos 4 vezes 56 mais 3 56 mais 6 vezes 12 mais 14. Então isso será 860 gramas por mol. Então as alternativas 406, 76, 860. Temos aqui a alternativa correta C. Então 23 não está bem visível. Não está bem visível ainda. Ops. Não está bem visível ainda. Não está sendo visível. Agora sim, mas levou muito tempo. Nós temos agora 23. Veja, o sal é composto composto de sulfato de magnésio heptahidratado. Escolha a sequência. Então, fórmula molecular, ok? Então, 23. Então, sulfato de magnésio heptahidratado, 7 moléculas de água. Então nós temos essa fórmula molecular. Então primeira, depois outra questão, massa molar do sal. Então massa molar, teremos massa relativa de magnésio mais massa relativa de enxofre mais 4 vezes massa relativa de oxigênio. Não, ok, tudo bem. Mais 7 vezes massa relativa de hidrogênio, 2 vezes mais massa relativa de oxigênio. Então temos 24 mais 32 mais 4 vezes 16 mais 7 vezes 2 vezes 1 mais 16. Isto fazendo essa operação, 24 mais 32 mais 4 vezes 16 mais 7 vezes 18, isso dá-nos 246 gramas por mol. 2. Então 3 número de moles da amostra, tendo a amostra 1,23, então massa 1,23.
gramas. Então o número de mols será 1,23 gramas da amostra do composto. Então massa relativa já 246 gramas. Então 1,23 dividido por 246, 5 vezes 10 elevado a menos 3 moles de composto. Então, mas também isso, mesmo que dizer 123 vezes transformar-se em notação científica, vezes 10 elevado a menos 2. Então, sem uso da máquina. Depois, isso é 3. Deixa eu ver se temos mais. Temos mais 4. A massa de água na amostra. Então, massa de água será, temos aqui composto 7 moléculas de água, então será 7 massa relativa de água vezes o que? Vezes massa de composto sobre massa relativa de composto. Isso, como consegue-se ver, será a massa de água. Então, substituindo, então temos 7 vezes 11 átomos de 7 vezes 18, perdão, água, massa relativa 18. Então, vezes massa de 1,23 gramas de composto sobre massa relativa 246 gramas de composto. Então, isso vai ser igual a 0,63 gramas. Então, deixa eu ver, de água. Isso é 4. Se temos mais, parece que temos 5. O número de átomos de oxigênio. Então, sabes que uma mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol átomos. Então, e nós temos aqui no composto, temos 7 mais 4, 7 oxigênio mais 4, 11. Então temos que a massa, diria 11 massa relativa de oxigênio vezes massa de composto sobre massa relativa de composto, teríamos massa de oxigênio. Então, neste caso, 11 vezes 16 gramas de oxigênio vezes 1,23 gramas de composto sobre 246 gramas de composto. Isso será igual a 11 vezes 16 vezes 1,23 dividido por 246, 0,88 gramas de oxigênio. Então daqui é 0,88 gramas de oxigênio vezes 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos sobre massa relativa 16 gramas então, de oxigênio. Então, se simplificar, ficamos com 0,88 vezes 6,023 vezes 10 elevado a 23 dividido por 16 e damos 3,31 vezes 10 elevado a 22 átomos de oxigênio. Átomos de oxigênio. Salientar, porque se calhar pode alguém não perceber aqui. Então, isso é uma mol, temos 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, depois determinamos aqui 0,88 gramas, que é a tentativa de converter gramas em número de moles. Então, sendo assim, facilmente é massa relativa para simplificar logo 16 gramas de X. E isso dá-nos exatamente. Agora, indo para as soluções, nós temos, a resposta, massa de composto, 7, depois, isso é 1, depois 2, nós temos 0, temos 246, depois temos 3 temos aqui 5 vezes 10
elevado a menos 3. Depois temos 4, 0,63. 5, que é o que já determinamos agora, 3,31 vezes 10 elevado a menos 22. Então, indo diretamente às opções, temos aqui a linha correta C. A linha C é a opção correta. Então, outro problema, 24 diz-nos que a queda dos dentes pode ser retardada pelo uso da pasta dentífrica hidroxiapatite no esmalte dentário fluido. Se toda hidroxiapatita for convertida em fluorapatita, então esta hidroxiapatita converteu-se em esmalte. Fluorapatita é isso que está a dizer. Então, em que percentagem esta conversão aumenta? Tá bom. Então, 2018, isto é 24. Então, temos cálcio 5, 4, 3, depois OH, cálcio 5, fluor. Então, está-se a dizer hidroxiapatite, que essa converteu-se em este, toda. Então, massa relativa e percentagem, massa por massa. Massa, composto desejado sobre massa total ou massa da amostra. Talvez isso é. Mas para este caso, como converteu-se essa massa para que esse composto anticarioso será massa relativa, cálcio 5, 8 ou 4, 3, sobre massa relativa de cálcio 4, 3, OH, vezes 100%. Então, porque converteu-se, é o que está a dizer aqui, converteu-se toda hidroxiapatita em fluorapatita. Então, fluorapatita é este. Então, fluorapatita é isto. Converteu-se toda esta hidroxiapatita em fluorapatita. Então, nós temos massa relativa 5, massa relativa de cálcio, mais 3, massa relativa de fósforo, mais massa relativa 4, massa relativa de oxigênio, mais massa relativa de flúor, mais 3, massa relativa de fósforo, mais 4, massa relativa de oxigênio, mais massa relativa de oxigênio, mais massa relativa de hidrogênio, vezes 100, isso tudo, por cento. Então, nós temos convertendo 5 vezes 40, mais 3, 31, mais 4 vezes 16, mais 19 de flúor. Então, sobre 5 vezes 40, mais 3, 31, mais 4 vezes 16, mais 16, mais 1. Então, nós teríamos isso. 5 vezes 40 mais 3, 31 vezes 4 vezes 16 mais 19. Então isso dá 504. Isso mais menos isso, tira 3 e depois 17. Isso dá-nos 502. Talvez isso é. Depois mais massa. Então isto vai ser igual a 504 dividido por 502 vezes 100. 100,39%. Então, a percentagem do aumento vai ser 100,39 menos 100%. Isso vai ser 0,39.
4%. Então, indo as opções, temos 0,4%. Isto é aproximadamente igual a 0,4%. Então, do aumento, aumentou-se 4%. Então, a opção correta C. Então, depois temos a questão 25. 25 diz-nos que o antibiótico, a dosagem segura de antibiótico, esta quantidade, depois a criança de massa 0,4 kg ou 8 kg comprimido. Então, quero o que aqui? Então, o pedido que presente em cada comprimido que deve ser consumido. Está assim, qual deve ser a quantidade presente em cada comprimido que deve ser consumida em 4 doses uniformes diárias. Então, isto 25. Então, tem-se 0,24 micromol quilograma por dia. Isto, percebo que tem-se 0,24 micromol, exatamente assim, sobre quilograma, que é a unidade, isso, um dia. Isto é matemática, 0,24 micromol sobre quilograma vezes um dia. Então, neste caso, 0,24 micromol por quilograma, e já nos dizem que quanto dia doses, 4 doses deve ser consumida em 4 doses uniformes diárias. Então, quer dizer, 4 doses por dia. 4 doses, isso é mesmo dizer 4 doses por dia. Assim. Então, para tal, nós teríamos que dizer determinar quantas doses. Então temos aqui 4 doses no dia. Então, simplificar isso, teremos igual a 0,24 dividido por 4, 0,06 micromol. Micromol de que? Quilograma dose. Então, nós temos deram massa de 8 kg. Então, teremos 0,06 micromol por quilograma dose. Então, vezes 8 kg. Vai simplificar quilograma com quilograma. Teremos 0,06 vezes 8. Isso dá-nos 0,48. O que é micromol por dose. Então, neste caso, nós temos massa relativa, porque temos de determinar a massa, que tem as unidades aqui vem também micrograma. A composto massa C22, H24, N2 ou 8. Massa relativa disso. 22 vezes 12 mais 24 mais 28 mais 16 vezes 8. 444 gramas por mol, massa relativa. Então, daqui nós teremos 0,48 micromol por dose vezes nós podemos aqui determinar a quantidade em mol, em milimol. Nós sabemos que 1 micromol é 10 elevado a menos 3 milimol. Então, aqui vai simplificar micromol com micromol. Isso vai ser igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 4 milimol. Agora a massa, fazemos
4,8 vezes 10 elevado a menos 4 milimol. Então, vezes a massa, nós teremos massa 444 gramas por mol. Então, vai simplificar mol com mol. E temos aqui unidade submúltipla, mil. Então, vai ser 4,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 444. Isso vai dar 0,213 miligrama. E desse mil, então grama, sempre com mol. Então fica miligrama. Então, indo as opções, temos 0,2 miligrama. Então isso é aproximadamente igual a 0,2 miligrama. Então a opção correta A. De cilindro também aqui pode determinar de outra forma, que é, aliás, procedimento inverso, que é determinar de 0,24 micromol sobre quilograma um dia. Então, determinar de 8 kg. Primeiro, este grama, quilograma com quilograma, isso será igual a 0,24 vezes 8. (1,92 micromol por dia. Então, depois 1,92 micromol por dia. Então, determinar quantidade de doses. Então, em um dia teremos 4 doses. Um dia. Dia com dia simplifica-se. Então, ficaremos com 0,48. O que? Micromol por dia. Olha, perdão, por dose. Então, daqui vemos, determinamos 0,48 micromol. Determinamos em dose, a massa é 444 gramas por mol. Então teremos vezes 444, 213,12 mol com mol. Micro permanece. Então micrograma. Agora micrograma de elevado a menos 3 miligrama. Isso vai ser igual a 0,2 miligrama. Então, bom, avançado para outra questão. 26 diz-nos que 26 das substâncias indique as potencialmente solúveis num solvente apolar. Então não é necessidade de escrever isso. Então água, solvente apolar, dissolve solvente polar. Apolar é apolar, facilmente. Então este aqui, água é polar, aqui temos apolar, sal, isso é iônico, dissolve-se em água. Também isto é iônico, é polar, perdão. Então dissolve-se em água. Então indo as opções, isto solúveis em solvente apolar, não, porque nós temos isso polar. Então aqui sal, isso, solúveis em solvente polar, sim, correta, a alternativa correta D. Isto é 26 correta, opção correta D. Então, e 26 e 27, uma solução é preparada pela dissolução de 9 gramas de glicose em 250 gramas de água destilada. Então, densidade, essa. Então, quero saber a molaridade e a molaridade. Então, 27. Então, temos aqui densidade, 1 grama por mililitro. Massa de água, 250 gramas. Então, preparado para a dissolução, massa de glicose igual a 9 gramas. Então, molaridade, massa de soluto, massa relativa de soluto,
volume da solução. Neste caso, o volume da solução vai ser igual ao volume da água. Então, neste caso, concentração será igual à massa dissoluto, então são 9 gramas, massa relativa 180, glicose. Volume, a volume podemos determinar aqui com esses dados. Densidade de água é igual à massa da água sobre o volume da água. Então, nós teremos o volume da água igual à massa da água sobre densidade da água. Então, aqui teremos massa de água 250 gramas vezes 1 mililitro sobre 1 grama. Então, convertendo isso para litro, mililitro com mililitro simplifica, grama com grama simplifica. Ficaremos com nem havia necessidade de escrever isso, 0,25 litros. Então, 0,25 litros, então vezes 0,25 litros. Então, 9 sobre 180 vezes 0,25. Isso dá 0,2 molares. Então, molaridade é número de molas de soluto por massa de solvente em quilograma. Então, número de moles da substância é massa de substância sobre massa relativa da substância. Então, neste caso, número de moles de soluto é igual a massa de soluto, massa relativa de soluto. Substituímos aqui. Então, molaridade vai ser igual a massa de soluto, massa relativa de soluto, massa de solvente em quilograma. Então, será igual, massa de soluto são 9 gramas, massa relativa 180 gramas. Depois, teremos aqui massa de solvente, são 250 água. Gramas. Convertendo isso para quilograma, 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, isso será 9 dividido por 180 vezes 250 vezes 1000, 0,2 mol por quilograma. Gramas com grama simplificar, gramas com quilograma, perdão, grama por mol, porque a massa relativa é grama por mol. Então, grama por mol. Então, sim, fica mol com quilo por quilograma, que é molaridade. Então, concentração molar é 0,2, molaridade 0,2. Então, ainda as opções, temos aqui a linha A, com a opção correta. Molaridade 0,2, molaridade 0,2. Bom, espero que estejam a perceber. Bom, sei devido ao espaço aqui é possível que passe para o vídeo, mas para tal o essencial tenha ficado. Bom, deixa eu ver se o tempo possa correr lentamente para poder resolver devido ao espaço no dispositivo. Então, temos aqui esse exercício, isso é 28. 27, 28, sim. 28 diz que o ácido clorídrico é comercializado como solução de 12 molar. Então, quantas molas deste ácido existem em 300 ml de solução? Então, concentração 12 molares. Então, volume de solução 300 ml. Então, concentração é massa de soluto, massa relativa, volume de solução. Então, quero saber quantas moles. Concentração, número de moles de soluto, o volume da solução. Então, só substituir o número de moles de soluto, concentração, vezes volume da solução. Então, vai ser 12 mol por litro, que é a molaridade,
vezes 300 mililitros. Convertendo para litro, temos 12 vezes 0,3. 12, isto vai dar 3,6. Porque deram-nos 12 e 300 ml. Então 3,6. Ainda as opções temos aqui C. Então depois temos esse 28, 29. Qual é a massa de hidroxide que pode ser usada para preparar 250 ml de solução de hidroxide? Então é 29. Então tem volume 250 ml, concentração de hidroxide e igual a 0,4 molar. Então quer saber a massa. Então concentração, massa vai ser igual a concentração vezes massa relativa vezes volume. Então será 0,4 mol por litro vezes 250 ml vezes massa relativa 40 gramas por mol. Converter litros para mililitros por litro, 1 litro, 1000 mililitros. Simplificar mililitros com mililitros, litros com litros. Então, massa relativa e a mol também com mol. Então, 0,4 vezes 250 vezes 40. 0,4 vezes 250 é 250 que nos dá 100 vezes 40 dividido por 1000. Isso vai dar 4. E das opções temos aqui 4 com a linha D igual a 4 gramas. Depois 30. O ácido acético no vinagre em concentração que variam entre 4 a 6%. Então nesse intervalo a densidade do ácido acético é de cerca de 1 grama por centímetros cúbicos. Então calcula a molaridade de uma solução de vinagre que apresenta uma concentração de 6% em ácido acético. Então, 30 2018. Então tem-se a percentagem 6%. Depois tem-se a concentração. Onde que está? Não, quer-se determinar a concentração. Então, densidade 1 grama por centímetro cúbico. Então, sabe-se, fusão de forma, densidade da solução é igual à massa da solução sobre o volume da solução. Depois tem-se concentração, que é o que pretende molar, é igual a massa do soluto, massa relativa do soluto, vezes volume da solução. E depois tem-se a percentagem, que é o que nós temos aqui. Percentagem, massa por massa, é igual a massa do soluto sobre massa da solução, vezes 100%. Tudo bem. Então, para isolarmos aqui no que nós pretendemos, então vamos ter densidade. Na densidade vamos isolar massa da solução. Aliás, porque nós temos aqui a concentração, facilmente podemos isolar também a massa de solução, mas podemos isolar a massa de soluto logo facilmente aqui na percentagem. Então, logo seria massa de soluto aqui igual a percentagem massa por massa vezes massa da solução por 100%. E substituímos isto aqui. Substituímos. Então nós teremos concentração igual a percentagem massa por massa vezes massa de solução por 100%. Então sobre massa relativa
vezes o volume da solução. O volume da solução podemos obter isto, que é a partir da densidade da solução. Então, a densidade da solução, ou seja, o volume da solução, seria igual a massa da solução sobre densidade da solução. Então, substituindo aqui, nós teremos concentração, daqui a concentração, será igual a percentagem massa por massa, vezes massa da solução, sobre 100%, sobre massa relativa, sobre, e nós ditamos aqui, massa da solução, vezes densidade da solução. Simplificado, massa de solução. Aqui ficaremos com concentração igual a percentagem massa por massa vezes densidade da solução sobre massa relativa vezes 100%. Esta é a fórmula que vai nos possibilitar. Então, concentração, teremos percentagem são 6%, então densidade 1 grama por centímetros cúbicos. Massa relativa são 60, ácido acético, gramas por mol. Então vai simplificar gramas por mol, mas antes de converter centímetros cúbicos em litros, teremos 10 elevado a 3 decímetros cúbicos, 100, não, aqui 100 a cubo, centímetros cúbicos. Bom, escreveria daqui melhor. Concentração 6% vezes 1 grama, centímetros cúbicos vezes mol. Então, centímetros cúbicos e 60 gramas. Então, converter centímetros cúbicos vezes 100 centímetros cúbicos, 10 decímetros cúbicos e 1 litro decímetros cúbicos. Não, perdão,